Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Passando aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do livramento que o Senhor me deu ontem. Eu deixei uma mensagem aí no meu status, né, falando do acidente que eu quase sofri ontem. E eu não consegui compartilhar, contar com detalhes, porque eu estava muito emocionada. E hoje eu estou melhor, para a honra e glória do Senhor. E ontem, né, depois do que aconteceu, o Senhor trouxe um versículo que ficou, né, o tempo todo na minha mente e se encontra em Salmo 34, 7 e 8, que diz: O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Você tem confiado no Senhor? Você tem entregado sua vida na mão de Deus? Todos os dias, quando eu saio para o meu trabalho, eu falo com o Senhor: abençoa a minha saída e a minha volta, que o Senhor me livre de todo laço do inimigo, que o Senhor me guarda, que o Senhor venha me trazer de volta em segurança para minha casa. Peço ao Senhor para me livrar de toda obra maligna, de tudo aquilo que estiver preparado para mim naquele dia. E o Senhor, Ele tem ouvido a minha oração. E ontem Ele me deu um livramento de um acidente que quase aconteceu comigo ontem. Mas aconteceu com uma amiga minha, que eu vou de carona com ela todos os dias. Fala que ontem o inimigo estava disposto de todas as maneiras me atingir. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que entrega a sua vida na mão de Deus, o inimigo não tem poder para tocar. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E ontem eu ia pegar um Uber para encontrar com essa amiga minha na BR, na Via Expressa, para a gente poder ir trabalhar em Contagem. Só que eu fui olhar o valor do Uber que daria para ir para a escola direto e o valor que daria para encontrar no posto. E o valor tava dando a mesma coisa, mesmo valor. E eu falei: nossa, tá barato para ir para a escola, então, e é o mesmo preço, vou ir direto. E aí eu resolvi chamar o Uber. Eu achei que ia até demorar, porque tava dando um preço, né, bem abaixo do esperado, mas rapidinho achou o Uber. Mandei uma mensagem para minha amiga e falei: olha, hoje eu não vou com você. Eu vou pegar o Uber e vou direto para a escola. Aí ela: não, tá bom, a gente se encontra lá. E fui. Chegando na Via Expressa, né? O motorista, ele não entrou para dentro do bairro onde que deveria. E quando eu assustei, eu falei: moço, tem retorno na frente que você passa do lugar de entrar. E isso foi bem no cruzamento. Quando eu falei assim, ele reduziu um pouco o carro para poder olhar, né, no celular, olhar o GPS para ver se não estava indicando ele no caminho errado. E nele reduzir, bem próximo ao cruzamento, eu olhei assim pela janela do carro e tava vindo dois carros. O primeiro da frente pegou, parou, né, que ele ia entrar para a BR. Só que o que estava atrás ele não parou. Eu acho que ele, não sei se ele estava com muita pressa. Eu imagino que às vezes ele pensou: ah, já que esse carro que tá vindo tá devagar, eu vou ir, né? Porque tem uns apressadinhos que não aguenta esperar. E, gente, ele veio com tudo. Quando eu olhei assim, e o cara do Uber não tava vendo, porque ele tava distraído olhando no telefone, o endereço. Eu olhei assim pro lado, gente, eu cheguei a fechar meu olho, eu fechei meu olho assim e falei: bateu. Porque o carro chegou bem perto e ele veio acelerando. A sensação que eu tive é que ele realmente queria bater na gente. E aí eu olhei assim e o cara do Uber não viu. Eu falei: meu Deus, bateu. E quando o Uber viu, o cara assustou, ele já tava em cima da gente. E aí ele virou, gente, o volante de uma vez. Ele não pensou, ele não olhou pro lado, ele só virou o volante. E Deus, ele é tão maravilhoso que não estava passando nenhum carro naquele momento. Porque se tivesse passando, iria acontecer o acidente com a gente. Se tivesse passando uma carreta, né, a Via Expressa ali, ela é bem movimentada. Só que naquele exato momento não tinha nenhum outro carro do outro lado, não tinha nada. E então a gente não bateu, porque o carro que eu estava, ele virou totalmente para outra pista na BR. E eu vi ali, gente, a mão de Deus. Eu falo que eu vi a mão do Senhor virando o meu carro. Foi a mão de Deus que virou, porque foi tudo muito rápido. E o motorista ainda chegou a comentar: ele: nossa, se tivesse um outro carro, a gente teria batido. Ainda bem que não tinha nenhum outro carro. E eu falei: é verdade. E eu cheguei na escola tão nervosa, eu tava tão apavorada, porque a gente leva um susto, né? E ali eu cheguei, né? Orei, agradeci a Deus pelo livramento que Ele me deu. E eu fiquei muito nervosa. Eu cheguei um pouco mais cedo.
Aí eu fui para minha sala organizar minhas coisas, aí eu coloquei um louvor para tentar me acalmar, né? E passa questão de minutos, a minha amiga, que eu iria ir com ela naquele dia, e que eu vou com ela todos os dias, me liga chorando, desesperada, falando que veio um cara na rotatória, ela ia deixar a filha dela na escola, veio um carro na rotatória e bateu nela com toda a força. E ela chorando, nervosa, né, falando que tinha machucado o pescoço, machucou o peito, porque ela ficou presa no cinto. E eu ali, gente, eu não consegui nem conversar com ela direito, porque eu tava tentando acalmar, digerir o que aconteceu comigo, e ela me liga e fala isso, gente. E foi assim, numa questão de tempo muito curto. Foi quase que no mesmo momento, né, que aconteceu comigo, e logo em seguida aconteceu com ela. Então, assim, eu falo que o inimigo, ele quis me atingir. Eu falei que se eu tivesse com ela, eu poderia ter me machucado, ter acontecido algo, poderia ter sido algo mais sério, porque eu senti ali que o negócio era comigo. Gente, então assim, foi um livramento que Deus deu pra mim, deu pra ela, graças a Deus, né? Ela não se machucou muito, né? Só machucou um pouco o peito, né? Porque ela ficou presa, mas graças a Deus ela tá passando bem, a filha dela também. Mas eu fiquei apavorada, eu entrei em pânico, eu falei, meu Deus, como assim? Como assim? No mesmo dia? E praticamente quase no mesmo horário, gente. Foi questão, assim, a diferença é muito pouca de minutos que aconteceu comigo e depois aconteceu com ela. Então, assim, o inimigo, ele quis tocar em mim, ele quis ali, mas a mão do Senhor me guardou. A mão do Senhor virou o carro e não deixou ele tocar em mim. E aí ele foi na minha amiga, que eu vou com ela todos os dias, porque ele sabia que isso iria me destabilizar, que eu iria ficar apavorada como eu fiquei. Eu fiquei ontem o dia inteiro, gente, aérea, tentando digerir tudo que tinha acontecido e grata. Ao mesmo tempo grata, porque eu pude ver o livramento que o Senhor me deu pra mim. Então o inimigo, ele quis me atingir. Se eu tivesse com ela, eu iria bater, ele iria causar esse acidente, mas a mão do Senhor me guardou. E eu até falei com ela, falei, nossa, ainda bem que eu não tava, porque do jeito que eu fiquei apavorada, eu fiquei nervosa. Só de quase ter acontecido, se eu tivesse com ela, acho que eu tinha passado até mal. Porque o susto é muito grande, né? E eu não sei lidar com essas emoções, eu fico muito nervosa, meu coração dispara. E, nossa, gente, eu não sei o que teria acontecido comigo, não. Eu falei, só Deus é que sabe. Mas o Senhor, Ele é muito bom. Ele é muito bom. E depois que eu acalmei, que eu orei, agradeci a Deus, aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, olha a camisa que você tá vestida hoje. Olha a camisa. E eu tava com a camisa, né? Que tem o desenho da cruz aqui na frente. E na trás, né, escrito, né? Que eu vivo por Ele, porque Ele morreu por mim. E aquilo, eu falei, gente, fez todo sentido. E eu iria usar essa camisa na quarta-feira. Só que eu falei, ah, não, vou deixar pra me usar ela amanhã, que foi ontem, né, na quinta-feira. E, e logo ontem que eu estava usando essa camisa, aconteceu isso. E Deus, ele é tão maravilhoso. E assim, eu senti o cuidado do Senhor. E ontem eu fiquei o dia todo, assim, né, meio voada, as pessoas às vezes falavam as coisas comigo, eu não estava prestando muita atenção. E eu ali na sala de aula, né, tentando concentrar ali para poder colar os bilhetes nas agendas dos meus alunos. Ô, gente, Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele é maravilhoso. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu ali, né, por um momento eu parei de colar o bilhete nas agendas dos meninos e ali observando as crianças brincarem. E eu pus a mão assim na mesa, assim, ó. E de repente, gente, chegou pertinho de mim uma aluna minha, que ela é muito tímida, ela é muito caladinha, ela não é muito de conversar, sabe? E aí, no momento que eu parei, ela chegou assim e falou no meu, e começou a cantar um louvor. Ela começou a cantar aquele louvor assim: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Ela cantou, gente, e parou.
E ficou parado olhando para mim um tempinho. Aí eu fui, fiquei muito emocionada. Meu olho encheu de água. Eu dei um abraço bem apertadinho nela. E ela saiu, foi brincar. Depois disso, ela não falou mais nada. Gente, eu fiquei assim tão emocionada porque do nada essa aluna minha, que é a mais tímida, mais quietinha, chega e canta esse louvor pra mim, gente. Eu senti ali o Espírito Santo falando comigo, fala, filha, eu tô aqui cuidando de você. Então, assim, do nada ela chegou e começou a cantar pra mim, cantou só um pedacinho, parecia que era pra acalmar o meu coração. E cantou, e saiu. E Deus, ele é lindo. Então, assim, ao longo desse dia, o Senhor falou comigo. E aí, ontem eu cheguei em casa, tomei um banho, não consegui nem ir pra academia. Eu falei, não, hoje eu vou me recolher, eu vou ficar quietinha. E aí eu falei, sentei no sofá e liguei a televisão no YouTube. Eu falei assim, o vídeo de pregação que apareceu, o Senhor vai falar comigo através desse vídeo, aonde que ele direcionar. E aí tava tendo um culto, ao vivo, da pastora Viviane Martinello, que eu gosto muito, das pregações dela. E era um congresso de mulheres, eu não tinha me atinado, depois que eu fui ver na legenda, era um culto de mulheres. E ela começou a ministrar, e de repente, logo quando eu liguei a televisão, gente, ela chamou uma das moças que estava cantando, fazendo louvor, para, simbolizar ali uma pessoa, como se estivesse fazendo um teatro. E de repente o Senhor começa a usar ela. Eu até postei o vídeo aqui, gente, e coincidentemente o nome dessa moça era Maiara. E ela falava, que a bênção de Deus estava sobre a vida dela, que o inimigo não podia tocar nela. E eu chorei tanto, que eu falei, uau, obrigada, Senhor. E a palavra foi linda, o culto foi uma bênção, que Deus falou comigo o tempo todo nesse culto. Depois disso eu acalmei meu coração e dormi bem, dormi em paz, acordei bem, acordei feliz, grata ao Senhor, porque o Senhor, ele tem feito grandes coisas na minha vida. E eu recebi muitas mensagens, muitas pessoas, comentando, falando, nossa, que livramento. Algumas pessoas se emocionaram junto comigo quando eu contei. E é isso, gente. Eu tô muito feliz com o Senhor tem feito tanta coisa na minha vida. Eu espero, muito em breve, poder compartilhar mais coisas que o Senhor fez, porque o intuito, desses vídeos, desses devocionais, é mostrar para você o poder de Deus, o amor do Senhor. E o Senhor, ele pode todas as coisas, nada para ele é impossível. Então agradeça a Deus, crie o hábito de reclamar menos e ser grato. Quando algo não der certo na sua vida, agradeça a Deus. Eu, nos meus piores momentos da minha vida, nos meus piores momentos de dor, eu aprendi a não questionar o Senhor. Eu aprendi a dar graças a Deus. Por isso que eu peguei o versículo de Romanos 8 para mim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, seja as boas, seja as ruins, porque tudo tem um propósito e lá na frente o Senhor mostra. Então, agradeça a Deus por tudo, por aquilo que não deu certo, por aquela porta que se fechou, por aquela pessoa que foi embora, que te traiu. Agradeça a Deus por tudo, por aquela amizade que se rompeu, porque Deus, ele vê todas as coisas, ele conhece o coração do homem, só ele conhece, a gente não. Então aprenda a agradecer a Deus. Perdeu o emprego? Agradeça a Deus, porque lá na frente ele tem algo melhor. Começou um negócio e não está dando certo? Agradeça a Deus, porque muitas vezes o Senhor está provando a nossa fé, assim como ele provou a fé de Jó. Muitas vezes ele está provando para ver aonde está o seu coração. Às vezes a gente pede tanto para Deus uma bênção e às vezes o Senhor não dá, porque às vezes se ele te der, você se afasta dele, você se esquece dele. Então todo o processo que você passa, ele tem um propósito. E se você permanece firme, se você permanece firme, se você é aprovado pelo Senhor, ele te dá em dobro, assim como foi com Jó. E é isso que eu peguei para minha vida.
Eu quero ser aprovada pelo Senhor, não pelos homens. Por isso que cada vez mais eu estou mais apaixonada com o Senhor, porque grandes coisas Ele já fez. Em tudo dai graças. Eu já tenho agradecido ao Senhor pelas pequenas coisas que Ele tem feito. E ontem foi mais uma vez o Senhor mostrando que Ele está comigo. Ei, o Senhor, Ele está contigo. Ele está te livrando. Ele já te deu tantos livramentos que muitos você nem sabe. Então seja grata ao Senhor por tudo que Ele fez, porque Ele está contigo e a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que confia nele. Se você confia, descansa, que o Senhor Ele está cuidando de você. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.